Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a Dete, que está conosco, né? Deus abençoe vocês através da Rádio Web, que estão nos acompanhando, também do Facebook e do YouTube, né? Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, Apocalipse 16. Verso 13: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Pai, só Tu para nos ajudar, nos dar Sua direção e falar conosco. Senhor Deus, revista-nos com Teu Espírito Santo, não só por fora, mas por dentro. Dê-nos o entendimento, Senhor, nesta hora tão sombria, nessa hora de trevas. Nos dê a graça e a luz, Senhor Deus, da revelação. Ajuda Teus filhos e os abençoa. Fale conosco nessa noite. E usa esse pouco de pó nas Tuas mãos como o Senhor queira usar. Que Teus filhos abram os seus ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, irmãos. Deus abençoe todos vocês aí através da internet, muitos irmãos nos acompanhando. Nós vamos falar um pouquinho, ler assim na mensagem, né? Comunismo, protestantismo e catolicismo, né? Estamos vivendo num tempo de um clima, né, muito tenso, não somente no Brasil com as eleições, mas no mundo, né, com as guerras. E não existe, na verdade, nada seguro nessa terra. Não há nada seguro. Todo o dinheiro que os homens ganharam, roubaram, eles não têm aonde gastar. Daqui uns dias não tem aonde ir. Porque há uma ameaça de uma terceira guerra mundial. O próprio Estados Unidos está sentindo isto, o presidente Joe Biden, e a Rússia está ameaçando fazer um ataque nuclear com bombas de alta potência para destruir mesmo o ser humano. Hoje eu estava pensando, né, sobre os primeiros 2000 anos. Foi destruído com água. E você sabe quem destruiu? O homem. Deus não é destruidor, o homem destruiu. Nós tivemos mais 2000 anos, veio Cristo, deu sua vida por nós. E agora nós estamos no 6º milênio, para entrar no 7º milênio, que será o milênio de paz. Estamos no 6º. E já tivemos 2 guerras mundiais. Estamos a caminho da terceira, porque isso é bíblico, não há uma 4ª guerra. Há 3 ais, né?
esses últimos mensageiros, Lutero, Wesley, Branham. Agora o povo tem se tornado tão esquecido das promessas, da profecia, porque o importante é lembrar a profecia. E Israel, quando estava no cativeiro da Babilônia, eles tinham progredido tanto, se tornaram empresários, ricos ali na Babilônia, que eles esqueceram as profecias. Daniel, no palácio, começou a examinar, e quando ele começou a examinar o livro do profeta do dia, o profeta que disse que eles iriam para o cativeiro, ele começou a examinar, a fazer as contas. Ele disse: meu Deus, já estamos aqui há 68 anos, eu era jovem, falta 2 anos. Vemos que o irmão Branham prega 70 semanas de Daniel. Ele disse: falta 2 anos. E o que ele fez? Ele foi buscar Deus. Ele entrou em desespero. Nós vemos o nosso povo semelhante ao povo de Israel, prosperando, adquirindo, pensando que vão viver aqui neste mundo tão podre, esse mundo tão perdido, né, que nós vivemos, cheio de pragas, cheio de doenças, cheio de inimizade, desavenças. E o nosso povo tem esquecido a profecia. Eles têm esquecido a profecia. Há aquele tempo que o povo começa a lembrar que Los Angeles vai para o fundo do oceano. Mas nós agora, nós sabemos que vai. É uma profecia. Nós cremos. Todas as pessoas dessa mensagem também crê. Mas estamos aqui agora no Brasil, os maiores países do mundo. Daqui do Brasil saiu aquilo que foi proibido do irmão Branham falar. Daqui. Deus usando, como sempre, pessoas simples, humildes. No próprio Brasil, a gente vai vendo isso aqui dentro da mensagem. Porque você não entra na história da mensagem, você entra na profecia, você entra na revelação. Então, quando nós estamos aqui tratando de comunismo, protestantismo e catolicismo, eu conversava com um mestre mesmo, pregador dessa mensagem, não é da terceira etapa. A primeira coisa que ele me falou foi sobre o comunismo tentando me induzir para me cuidar do comunismo e votar no outro lado. Eu disse: para aí. Nós estávamos fazendo negócio ontem. Para um pouquinho. Eu não gosto de discutir, mas fomos aqui. Aí Deus nos deu graça. Disse: meu irmão, é assim, assim, assim. Aí me veio essa inspiração aqui. Chegando em casa, fui procurar essas mensagens aqui. É assim. O irmão Branham não manda temer comunismo. A política toda está podre. Não se aproveita nada. E engraçado que o povo da primeira e segunda etapa, eles estão defendendo valores, estão observando, porque isso que valor, rapaz. Agora, você veja só a profecia aqui, o irmão Branham falando sobre esses 3 espíritos de Ram, comunismo, protestantismo e catolicismo, são os 3 espíritos de Ram. Também é a trindade satânica, que nos ensina o profeta na mensagem dos últimos dias. E você sabe que a Ram está sempre olhando para trás, de onde saiu. Agora, você veja só que está falando desse dia, desse mundo político, religioso, está falando tanto desse dia que vai aos reis da terra, né, para os congregar ao Armagedon.
A marca da besta, 134. Aí está esse dragão vermelho, o diabo. Onde está seu trono? Eu digo a vocês, através da internet, meus irmãos, se você não tem todas as mensagens, baixa o Busca. Estude essas coisas e veja o que está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Nós somos o grupinho pequeno. Nós somos o grupo que será perseguido. Nós somos o grupo que será perseguido por causa da nossa posição, por aquilo que nós temos parado. Onde está o seu trono? Não na Rússia, em Roma. E disse: o diabo lhes deu seu trono e sua autoridade, dragão vermelho, não a Rússia. A Rússia é o rei do norte. Ouço grandes ministros dizendo: a Rússia é o anticristo. Eles, grandes ministros, dizendo: a Rússia é o anticristo. Vemos hoje os nossos irmãos da mensagem dizendo: vamos votar não no comunismo. Eu não estou pregando política, eu estou fazendo como o irmão Brana fazia, mandando vocês voltarem à palavra. A Rússia não é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo. Isso é comunismo. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. Agora, essa unidade, veja só, essa unidade das igrejas, os evangélicos se uniram com a direita e agora os evangélicos se uniram com a esquerda. Você sabe aonde isso vai levar? A casa da mãe. Isso é o que disse o profeta. Isso vai levar ao catolicismo. E como eu falei na outra vez, o irmão Brana disse: isso é como você colocar a rã num banho-maria. Ela pensa que a água está morna. Ela não sabe que ela está morrendo. A igreja está morrendo. Estão eles no banho-maria, fazendo vigílias, jejum, orando para as eleições de 30 de outubro. Agora, eu não vou fazer isto. Eu vou orar para que Deus salve a alma dos candidatos, que Jesus morreu por eles. O nosso coração tem que ter amor dentro de nós, pela alma deles. Se você não ora por denominação, você vai orar por eleição. É um tempo de despertamento. Então, a falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. Agora veja onde isso vai chegar. A razão por que a Rússia os expulsou de lá é porque eles tinham todo o dinheiro e fazia com que fizesse todas as orações, aqueles santos, de modo que edificaram os maiores edifícios e tinha toda a riqueza do povo, e a amontoaram dessa maneira, e viram que eles não viviam de modo diferente, e não eram diferente do resto do mundo. E eles vomitaram isso e formaram o comunismo. Selo de Deus, 1954, 14 de maio. E recorde que a marca da besta é não comunismo. A marca da besta vem de Roma. Em todo o mundo, catolicismo com protestantismo unido a ele, religião organizada, e eles vão unir as igrejas a tal ponto que toda a igreja terá que se submeter a essa coisa.
Nossos interdenominacionais serão chutados para a linha lateral, isso mesmo. Nós seremos chutados. Nós seremos proibidos de pregar. Porque nós não temos o mesmo evangelho que eles têm. Nós não temos o mesmo Jesus que eles têm. Eles pregam outro Jesus, outra mensagem, recebe outro espírito. Foi o que São Paulo falou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, 215. Vocês estão anotando aí. Agora, a vida da igreja está no fim. A igreja normal, a igreja ora. Isso pode espetar um pouquinho, mas a igreja é carnal. A igreja é Esaú. Essa igreja de hoje é o quê? É a igreja Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de sopa de lentilha, por um guisado. Não foi nem churrasco, foi um guisado. Essa é a igreja Esaú. Você sabe que Esaú é um tipo. É um tipo. Não vamos mexer nisso aqui, mas ele diz, a igreja Esaú, ela chegou ao seu fim. O que está fazendo ela? Encabeçando na Federação de Igreja, o Concílio Mundial, a união das igrejas. Você pode ver que a política está fazendo isso aí. Tudo é um instrumento. Eu nunca imaginaria, mas é a frouxidão do ministério, do nosso povo, de não ensinar a mensagem, por eles terem rejeitado a verdade. A terceira puxada, Deus enviou a operação do erro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. O que está ela fazendo? Encabeçando na federação de igreja, que finalmente se juntará com o romanismo para combater o catolicismo. Agora veja, Constantino nunca foi batizado, mas teve um sonho. E o sonho dele cumpriu. Os escudos com aquela cruz desenhada, tudo, né? Por esse sinal vencerá. Foi algo assim. Ele entrou na igreja. Por que ele se uniu à igreja? Porque o mundo naquele tempo, quase todo mundo era cristão. E Roma dominava o mundo, e ele precisava do apoio dos cristãos. Aí ele fechou os templos, mas o povo ia para as catacumbas, ia para orar debaixo das árvores, na beirada do rio. Aí nasceu o Concílio de Nicéia. E ali nasceu a Igreja Católica Romana. Aquele mesmo Espírito, que o Espírito não morre, está trabalhando hoje no final. Porque o mundo está se tornando quase que todo evangélico. Olha o Brasil. Diz que há 80% de católico. Não tem mais 80%. Hoje é evangélico. Então eles dizem que são todos cristãos. Nós não pregamos religião. É o que diz os bispos aí, os apóstolos. Nós não pregamos religião. Então ele diz, nós somos todos irmãos. Você pode ver que estão todos juntos, padres. Está diante de nós o cumprimento da profecia. Padres, pastores, pastoras, quando não tem na Bíblia pastora. A Bíblia não ensina isto, mas tem. As bispas, não tem na Bíblia. Estão todos juntos, dando apoio.
Mas eu gostei de uma frase de um candidato. Ele disse: o altar não é lugar de fazer política. Se faz, pastores, vocês querem fazer política, faça na rua. Altar não. Ali é lugar de pregar o evangelho. Se a própria mãe está dando lição, essas filhas rebeldes. Olha, para combater o catolicismo, né? Finalmente se juntará com o romanismo, o concílio se juntará com o romanismo para combater o catolicismo, ou com o catolicismo para combater o comunismo. O Papa João está conclamando todas as igrejas a voltarem, e elas irão. E elas se unirão juntamente, exatamente o que assim diz o Senhor. Então, o que a igreja estava fazendo nos dias do irmão Brana? Se juntando para combater o comunismo. Nós tínhamos 3 ismos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, nazismo, fascismo, e esses 2 ismos desaparecem. Só que eles formam o comunismo. 70 semanas de Daniel, 220. Então eu lhes fiz repetir a todos: mantenha seus olhos na Rússia. Recordam isso? Mantenha seus olhos na Rússia. Ela terminará em comunismo. Irmão Brana diz: você se lembra disso que eu disse? Ela vai terminar em comunismo. Tinha um profeta na terra naquele dia. Hoje a esposa é profeta. Está na terra, o profeta está na terra novamente. Porque o Espírito Santo, ele é o profeta da era. A mensagem desse profeta está na terra, está materializada. Ela terminará em comunismo, então tudo ficará reduzido a catolicismo. A Rússia ele diz, a Rússia vai terminar em comunismo, mas tudo vai se reduzir em catolicismo. O catolicismo voltará a ter o controle de todas as religiões e denominações na terra. Sem falar o controle no mundo político. Porque todo o ouro está em Roma. Todos os bônus, a moeda está com os judeus. E haverá um pacto. Esaú e Jacó fazendo pacto. Veja, quando Jacó volta, encontra com Esaú. E o irmão Brana diz que ali está Roma e os judeus. Porque todos esses problemas, fome, os problemas, as dívidas que as nações têm, Roma resolve. Os judeus têm, aquele paíszinho pequenininho, é rico. Então, as 2 maiores potências da terra é o Vaticano, que é um país que tem 40 quilômetros quadrados de extensão, e Israel, que é menor do que o estado de Sergipe. E essas 2 nações, pequenas, porque o Vaticano é uma nação, se une para solucionar o problema do mundo, mas esse pacto será rompido. Porque Deus levantará 2 profetas em Israel logo que a noiva de Cristo é arrebatada. E somente o profeta que virá para trazer uma mensagem praga para o mundo gentil, reunir os 144 mil, selar eles com a revelação que eles trarão, aí o pacto será rompido.
Vamos lendo. Recorde, tudo ficará reduzido a catolicismo no tempo do fim. Isso é exatamente correto, isso é na batalha do Armagedon. Não é agora. A noiva tem que sair da terra ainda. E no rapto. Isso será na batalha do Armagedon. Mas Satanás não está parado, ele está trabalhando. Você está apenas aí no banho-maria. Você está sendo cozido. Restauração da árvore noiva é muita coisa aqui. Mas o que eu estou lendo aqui já se cumpriu nos dias do irmão Brando, ele fala nome blasfemo. O concílio se formou no seu dia. O concílio se formando aqui no Brasil, nos dias de João, nos dias da esposa. Nos dias de Brando, a voz de Deus estava na América. Hoje a voz de Deus não está na América, está na esposa. Ela tem falado daqui às nações. A ave noiva, restauração da ave noiva, 22 de abril de 1962, 314. E não diz a Bíblia em Apocalipse 13, o número dessa nação é 13, ela tem 13 listras, 13 estrelas na bandeira, 13 listras na bandeira, 13, tudo nela é 13. Eu não sei como é que chama quem lida com os números. É sobre a numerologia, mas dá um nome, né? Eu estava lendo de um homem que entende de números hoje, no Google, e esse 13 aparece. Aparece num candidato, fazendo a soma do data do seu nascimento. Está no Google, vocês procurando lá, acham. E o 11 aparece no outro. Os astros, nem os astrólogos, a coisa está tão acirrada aqui no Brasil, que nem os astrólogos conseguem decifrar os astros, pelo que está acontecendo aqui. Que nem eles. Mas eles vieram e falaram hoje que tudo tem que ver com a numerologia. Eu era para ter copiado e trazido aqui para vocês. Mas o 13 estava ali, e o 11 também. O número dessa nação é 13, falando da América. Ele disse, os Estados Unidos teve um presidente católico e terá um outro. E terá uma presidenta ou vice-presidente. E nós temos aí o presidente católico, segundo, que a América teve, e temos a mulher, que é vice-presidente. Como o profeta falou. As profecias concernentes à América. Agora, concernente à esposa, você pode ver que nos dias do irmão Brana, o irmão Brana, ele trouxe o protestantismo, catolicismo e o comunismo. Ele ensinou sobre religião organizada. Até um ponto que ele prega a mensagem, o mundo caindo aos pedaços. O mundo caindo aos pedaços outra vez, que foi a queda do mundo. Ele diz, tudo está podre. Mas tem que apodrecer, ele disse. A política tem que apodrecer. A religião tem que apodrecer. Senão a noiva não pode surgir. Porque ele disse, a semente tem que apodrecer. O lírio tem que sair do meio do lodo. Ele disse, por isso eu comprei esse terreno
aqui num banhado, cheio de lírio. Hoje temos um tabernáculo tão lindo. Irmão Bruno usava aquelas coisas tão simples. E nós vemos hoje tudo apodrecendo. E logo um novo céu e nova terra surge. Ele disse, o Papa de Roma esteve aqui na América. Veja como o irmão Bruno era um observador. Ele esteve na América aqui. E ele deu a ceia para 13 pessoas. Era o Papa João 23. Não era Paulo VI, acho que era João 23 ou Paulo VI. Era Papa. Deu a ceia para 13 pessoas. E ele disse, e essa nação, ontem até o pão diário era a festa das trombetas, exatamente o parágrafo era um parágrafo, esse aqui é de 62, festa das trombetas é de 64, me parece, e o parágrafo de festa das trombetas era sobre o 13 da América. Se vocês escutaram o pão diário ontem, vocês escutaram isso. Eu escutei mais do que uma vez. Lembra, né, José? Estava a festa das trombetas e ele estava falando. Parece que ele estava repetindo aqui da árvore noiva. E ele disse, ela tem 13 listras, 13 estrelas na bandeira, 13 listras na bandeira, 13. Tudo nela é 13. 13 colônia, tudo 13, e é encontrada no capítulo 13 de Apocalipse. Talvez você está me escutando aí, achando que eu estou defendendo algum partido. Estou lendo a mensagem. Não vai julgar seu pastor. Isso é mensagem, nós temos que ler. E a Bíblia diz que ela subiria como um pequeno cordeiro, liberdade de religião, 2 pequenos chifres, civil e eclesiástico, e após algum tempo eles se uniram. E ele falou como o dragão fez, e fez tudo o que o dragão fez diante dele. E a Bíblia diz que eles fizeram uma imagem da besta, a confederação de igrejas, exatamente como eles têm agora mesmo aqui na cidade de Nova York. E lá aquele grande necrotério ali em cima, e todos vocês metodistas, batistas e pentecostais, e todos vocês ecumênicos, o povo ecumênico lá fora tentando fazer tais coisas como aquela, e vendendo suas primogenituras para se unir àquele grupo babilônico. O que estão fazendo o nosso povo? Vendendo como Esaú a sua primogenitura. E você, o que está acontecendo com você? Claro, vendendo a sua primogenitura, como fez Esaú, por um prato de sopa. Esperando dias melhores. Melhores salário. A igreja está como Esaú. A igreja é Esaú. Depois de você construir igreja de R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões, onde nossos primeiros missionários andavam com mochila nas costas, batizando pelo interior do Rio Grande do Sul, do Amazonas, e hoje com toda essa fortuna, não quer que a profecia se cumpra mesmo? Aí eu não posso ficar calado. Eu não discuto na internet, mas se nós se encontrar no escritório, a gente vai ter que abrir mensagem. Você sabe que o ministro do Supremo Tribunal não é nada sem a lei. Em casa ele é marido. Na rua ele é cidadão, mas com a lei na mão, ele pode usar o Código Penal
O Código Civil brasileiro, ele pode usar, ele tem autoridade. O juiz tem autoridade. E o juiz disse, e bate o martelo. E o homem sai algemado para cumprir 30, 40 anos de cadeia. Conforme o país, ele sai dali para uma cadeira elétrica. E ele mesmo deu uns, ora os ministros de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, sem essa mensagem, essa Bíblia, nós não somos nada, somos simples cidadão, humano. Mas aqui está nossa esperança, nossa segurança, nossa cura, nossa salvação. Isso é tudo que você vai receber. Pratinho de sopa. Igreja Esaú, vendida por um pratinho de sopa. Eu vou deixar para você ler entre linhas o que é esse pratinho de sopa. Isso é tudo formando a imagem da besta. A besta, Roma, a imagem, o concílio mundial. Exatamente, não tema você o comunismo. Você me escutou? Você através da internet? Não tema você o comunismo. Tema o catolicismo. Isso tudo vai se tornar o quê? Isto vai se fundir em catolicismo. Tudo isso aí. Evangélico, primeira e segunda etapa. Nós vemos que eles hoje estão usando seus púlpitos, onde se lê a mensagem do irmão Brana para fazer política. Que vergonha! Quando um dos candidatos diz o lugar do altar não é lugar de fazer política. Política é na rua, é para políticos, profissionais. Vocês deveriam ser políticos, não pastores, não pregadores. E esses deputados que são pastores, eles deveriam tirar o título de pastor, porque é uma vergonha. E dizer, me chame de deputado, de senador, de governador, de ministro. Envergonhando o evangelho, extorquindo prefeitos. Envergonha o evangelho, envergonha a palavra. Está tudo podre. Esses três espíritos de rã: comunismo, catolicismo e protestantismo, são os três espíritos de rã. Está na mensagem? Sim, vai lendo aqui, eu não tenho tempo de ler tudo. Talvez a gente pode prosseguir outra hora, mas está na mensagem. O irmão Brana diz que os três espíritos de rã são esses ismos, que é a trindade satânica. Vamos ficar de pé? E a gente vai pegando aos pouquinhos, né? Deus abençoe o irmão Johnson e a irmã Eva. Ali em Viamão, irmão Carlos, em Santa Maria do Herval, irmão Carlos Borges, irmão Antônia Pereira, em Bagé, irmã Eleni da Silva, em Santa Maria do Herval, irmã Juliana Porto Chaves, na Vila Elza, em Viamão, irmã Adriana, irmão Agenor, aí em Nova Petrópolis, irmão João Marcos Elegeda, em Triunfo, irmão Elias Macedo e a irmã Cláudia e as crianças aí em Canela. Irmão Joaquim Melo,
e família em Bom Jesus, irmã Jaque Peixoto, em Capão da Porteira. Vamos estar orando também por sua família, irmã Jaque. Adão Dias, Roseni Rosa, Marilva Florencio, em Caxias. Deus abençoe a irmã Marilva. Cauê Eiman, em Lajeado. Erodi Borba, Francisco Lemes Campo, Vera Burato Brana, em Criciúma. Antônia Valência, Elci Eliseu Cavalheiro Rodrigues, em Novo Hamburgo. Ney Ferreira e Cris, em Caxias do Sul. Sara Oliveira Cavalheiro. José Carvalho da Silva Neto, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Pastor Orlando Marques e família aí em Belo Horizonte. Que Deus abençoe o pastor Orlando. Estou esperando o remédio. O senhor disse que chega sexta, né? Muito obrigado. Deus te abençoe. José Ramos, Charles Rodrigues, Paulo Tobias e irmã Margarete, em Lages, Santa Catarina. Ana Júlia e Telmo Francisco Lemes Campo, no Monte Bonito, em Pelotas. Samaritana, Lindomar Rodrigues, em Alvorada. Filomena Moura, irmão Jomar e sua esposa, em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe irmão Jomar e a irmã Yara, que Deus abençoe vocês. Irmão Flávio, Deus abençoe, lhe dê saúde, irmão Flávio. Irmã Denise Borim, em Campinas. Irmão Eliés, a irmã Gelusa Ramos. Amanhã estaremos aí para o batismo do irmão Derli. Amanhã vamos batizar o irmão Derli, já estão preparando a piscina ali. É o desejo dele. Teremos às 8 horas também o culto de Santa Ceia, já avisando aos irmãos aí em Alvorada que nós vamos estar reunidos, né? Irmã Ilodia, irmã Juliana, irmão Lindomar, irmã Mara, família Simas, né? Que Deus abençoe. Esperamos vocês lá. Jerusa Ramos, Margarete Carneiro, Afonso Pereira, Arlete de Fátima, em Taubaté, São Paulo. Ronaldo Ramos, em São Leopoldo. Leila Ferracini, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Rocheste Garcia. Rocheste é filho do irmão Ronaldo. Deus te abençoe. Vamos orar pelos pedidos de oração. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, Senhor Deus, abençoa o irmão Ronaldo Ramos e a sua família. O Senhor sabe das suas necessidades. Rafael Leal de Souza e Tarciso Pereira de Oliveira. Margarete Carneiro, dê ela força, graça, Senhor Deus. Abençoa, dê ela sabedoria. Abençoa sua saúde, abençoa seu trabalho. Abençoa, Senhor Deus, e ajuda a irmã Ana Júlia, irmão Telmo Francisco. Ó Senhor, dê-lhes graça e força, Senhor. E, Senhor Deus, abençoa toda a sua família. Nós entregamos todos eles nas tuas mãos. Soluciona os problemas dos teus filhos. Abençoa a família da irmã Jaqueline, ali no Capão da Porteira. Abençoa, Senhor Deus, o irmão Cauê, a irmã Ana Paula. Abra as portas de serviço, Pai, para os seus irmãos e irmãs. Alimenta a cada um deles com a tua verdadeira palavra. Abençoa o irmão Márcio Escopel e a irmã Gislaine, dando saúde, dando graça, força. Também dei saúde e força para o seu Wilson Escopel e família. Mafalda, sogra do irmão Márcio. Senhor Deus, a família do irmão João Marcos e os irmãos ali em Triunfo. Irmão João Marcos está aqui intercedendo por eles, Senhor. A irmã Roseni e a sua família. A irmã Marilva Florence, ali em Caxias, Senhor Deus. Abençoa os seus familiares, abençoa ela. Dê ela saúde, dê graça e força. Também, Senhor Deus, a irmã Valdecir e irmão Jonas está aqui pedindo pelos seus filhos, Mário Dias, Estéfana Dias, Sueli Mariane e seus familiares. E também a sua mãe Altair da Silveira e os seus irmãos. O Senhor que sabe, conhece a necessidade dos teus filhos. Também a irmã Adriana, Senhor. Ela está pedindo por sua família. O Senhor conhece a necessidade e os pedidos da irmã Adriana. Conceda, Pai. Josué e a Gisele, Felipe e a Kelly, Fernando Sá e a Bruna, Bruna Pagani, Adete, Moacir Gomes Dias,
o Leandro, a Josiane Calfi, a Helene Gabriela, Joel Dias e família. Pai bondoso, leva teus filhos em paz para os seus lares. Pai, guarda cada um dos teus filhos através da internet. Senhor, muito obrigado pela mensagem da hora, por ter nos enviado um profeta e deixado essa mensagem viva e materializada no ministério de Apocalipse 10, 8 a 11 nesse dia. Muito obrigado, meu Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe. Domingo às 17h30 estaremos aqui e amanhã às 4h30 estaremos ali em Alvorada para realizar o batismo. Nosso irmão Derli, que Deus abençoe vocês em Alvorada. E às 8h nós estaremos ali também para o culto de Santa Ceia com nossos irmãos, né? Deus abençoe o irmão Jonso e a irmã Eva, né? E se Deus quiser, no sábado eu estarei na casa do irmão Jonso, da irmã Eva, para dar ceia para eles ali, né? Já estão ancião e creem nessa mensagem, não perde um culto, né? Está no culto de quarta, no culto de quinta com o pastor Osmar, de sábado com o pastor Osmar, domingo conosco e domingo também com o pastor Osmar. É muito alimento, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Eva e o irmão Jonso.